Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavras Proféticas. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora para receber as mensagens do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Lembrando que temos temas muito importantes, muito legais aí já nos vídeos passados. Aproximadamente pouco mais de 200 vídeos já foram postados, mais de 15 mil visualizações, tudo para a glória de Deus. Temos temas variados, temas importantes, curiosidades da Bíblia, falamos sobre personagens, sobre temas polêmicos. Dá uma revisada, dá uma olhada nos primeiros vídeos, tudo para aprender mais na Bíblia Sagrada. Então, nessa oportunidade, eu também quero falar de um tema muito importante. Qual seria esse tema, então? O tema que eu vou falar agora é o único pecado que não tem perdão. Existe pecado que não tem perdão? Existe. A Bíblia diz que existe. Mas você saberia explicar o que é esse pecado? Como é que peca desse jeito para não ter mais o perdão de Deus? Você sabe responder se alguém lhe perguntar: fulano, qual é o pecado que não tem perdão? E por que eu não posso ser perdoado se eu pecar dessa forma? Você sabe? Se não sabe ou se sabe, vai aprender ainda mais, porque estamos aqui na humildade para ensinar da parte de Deus. Pois bem, eu vou ler o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 12. Você pega a sua Bíblia, de tudo que eu prego aqui no canal, gente, confere na Bíblia, assim como os crentes bereanos faziam com Paulo. Paulo pregava e eles iam conferindo lá nos rolos, nos papiros, tá bom? Para ver se aquilo realmente era bíblico. A mesma coisa é o canal Palavra Profética, você tem que conferir as mensagens. Vamos lá, Lucas 12, eu vou ler do versículo 8 ao 12, diz assim: naquele tempo, digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem à sinagoga, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo inspirará naquela hora o que deveis dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu esse sermão aqui? Você sabe? Quem pregou essa mensagem aqui? Você sabe? Sabe? Cristo. Exatamente. Jesus Cristo. Ele pregou dessa forma, dizendo: todo aquele que me reconhecer, em Marcos ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus que estão no céu. Então nós vamos aprender que quando as pessoas negam a Cristo, não querem recebê-lo, eles não poderão, se morrerem, ser aceitos no reino de Deus para a salvação, porque enquanto eles estavam vivos, eles negavam a Deus e não quiseram aceitá-lo através de Cristo. Mas também diz aqui, quando você me aceitar, me confessar diante dos homens, diante dos anjos de Deus, eu também falarei o quê? O seu nome. Reconhecerei você como salvo, como meu filho, como minha filha. Para introduzir essa mensagem, que ele queria falar de algo ainda mais impactante, aí vem
o único pecado que não tem perdão. Então vamos lá. Todo aquele que falar contra o Filho do Homem, ele estava dizendo, todo aquele que falar mal de mim, eu como Jesus, todo aquele que falar de mim mal, será perdoado. Poderá ter perdão e ter uma vida com Deus no futuro, uma vida eterna. Mas aquele que tiver blasfemado diante dos homens, blasfemar contra o Espírito Santo, esse não obterá perdão. Blasfêmia pode ser entendida como palavra ofensiva, injuriosa, caluniosa, como escarnecer, como fazer desdém da pessoa do Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. As pessoas que são apóstatas, você sabe o que é um apóstata? É uma pessoa que estava em nosso meio, que vivia na igreja, que servia a Deus, que conheceu a palavra, mas que se afastou, e agora tudo que ele pregava, ou ela pregava, ela distorce para falar o contrário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoa que dizia que roubar era pecado, que traficar era pecado, que se prostituir era pecado, que adulterar era pecado. Quando era cristão pregava isso. Agora está dizendo que não é mais pecado, que você faz o que você quiser e que Deus vai dar um jeito de lhe salvar. É um apóstata, aquele que negou a fé que antes professava. O apóstata, ele está bem perto, ou ele é um exemplo muito bom para a blasfêmia, porque a blasfêmia é atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Agora imagine só, uma pessoa que conheceu o Espírito Santo, que andou na presença de Deus, que pregou inspiradamente, que realizou milagres em nome de Jesus. De repente essa pessoa começa a dizer que tudo aquilo era obra do cão, que tudo aquilo era obra do diabo. Isso mesmo, imagina só, como é que pode, como é que a pessoa faz em nome de Deus e agora essa mesma pessoa diz que é o diabo. A blasfêmia é atribuir ao diabo a obra que Deus está fazendo. Para concluir o pensamento, blasfemar é negar a obra do Espírito Santo em você mesmo, na sua própria vida. Um homem aceitou Jesus e colocou na porta da fazenda dele uma placa grande que dizia: esta é a fazenda Porta do Céu, e aqui você encontra a palavra da salvação. 20 anos depois foram atrás de ver aquele homem como estava. Ele morava na mesma fazenda e na porta da fazenda tinha uma placa que dizia: esta fazenda é a casa do diabo e aqui é o caminho para o inferno. Isso é um exemplo de blasfêmia. Ora você diz que é de Deus, mas no fim de tudo vai atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Para esse pecado não tem perdão. Para todos os outros, tem perdão? Tem perdão, se houver arrependimento. Adulterou, arrependeu, tem arrependimento, tem perdão, mas tem consequência. Matou, se arrependeu, tem perdão? Tem, mas tem consequência. E lembre-se, Deus perdoa, os homens não perdoam. Deus perdoa e não lança no rosto. Os homens perdoam e lançam na cara quando estão com raiva. Então, a blasfêmia é atribuir ao diabo as obras de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.